Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Embaixador, anunciarmos que, como é evidente, vamos ter um programa monotemático a propósito do Irão. Gostava de começar por lhe perguntar, embaixador, quem é que acha que verdadeiramente comanda esta coligação Estados Unidos-Israel que atacou o Irão no sábado passado? Quem comanda isto é um lobby claramente influenciador da posição americana, que naturalmente faz com que a posição de Israel, no quadro americano e no quadro regional, acabe por ser o fator determinante de tudo isto. O ministro dos Negócios Estrangeiros, secretário de Estado americano, Marco Rubio, deixou isso claro. Agora já recuou ligeiramente, depois de ter feito uma declaração pública e uma declaração, ao que parece, junto de 8 membros do Congresso, com os quais a administração americana partilha alguma informação, e a informação que lhe foi dada, passada por Marco Rubio, foi que perante a iminência de um ataque israelita ao Irão, os Estados Unidos acharam que tinham interesse de acompanhar, tal qual como tinham feito no ano passado, essa mesma ação e, digamos, confortar a ação israelita. O Irão, vale a pena lembrar o seguinte: o Irão vive há muitos anos numa atitude de ameaça, quer em relação a Israel, quer em relação aos Estados Unidos. A atitude de ameaça é essa que, durante muitos anos, só foi concretizada através dos chamados proxies, através de entidades que representavam os interesses do Irão no exterior, entidades religiosas ligadas ao mundo xiita, e que, eh, quer no caso de Gaza com o Hamas, curiosamente não é ligado ao mundo xiita, é ligado ao mundo sunita, mas de qualquer forma eram apoiados pelo Irão, quer no caso do Hezbollah no Líbano e também de algumas forças xiitas dentro da Síria e também dos Houthis na, na, no Iémen, o Irão ia fazendo provocações diversas àquilo que representasse os interesses de Israel e os interesses ocidentais. E nós sabemos, historicamente, que o Irão, em particular depois da Revolução de 1979, com a vinda de Khomeini, em que o país foi, digamos, tomado, e vale a pena lembrar o que havia antes, era uma ditadura civil, esfiada pelo Shah, que era um protegido dos ocidentais, em particular até à altura dos Estados Unidos. Eu digo até à altura porque depois o Shah foi deixado cair pelos Estados Unidos no momento posterior a esse golpe de Estado. A partir do momento em que houve a Revolução de 79, um grupo teocrático tomou conta do Irão e manteve uma doutrina, em primeiro lugar, contra Israel, contra a própria existência do Estado de Israel, e uma doutrina anti-ocidental, muito clara. Lembramos da ocupação da Embaixada Americana nessa altura, do tempo de Jimmy Carter, etc. O Irão era uma força, digamos, negativa contra os interesses ocidentais, mas era um regime que se tinha consolidado no plano interno, inicialmente com bastante apoio popular. A partir daí, em função da sua atividade repressiva interna, o apoio popular foi se erudindo e tinha um sistema político que era também altamente contestado, embora não apareçam formas de contestação interna muito evidentes face a esse mesmo regime. Digamos, muito organizadas. Evidentes são, mas organizadas não. E é um regime altamente repressivo, um regime que atacava os direitos das mulheres, um regime que atacava qualquer tipo de ação que o pudesse pôr em causa. Dito isto, é a mesma coisa que vários outros regimes que existem pelo mundo, no quadro internacional, que são ditaduras e que nem por isso deixam de existir. A maioria dos países que estão nas Nações Unidas não são democracias, vale a pena lembrar. E os países ocidentais não se dão apenas com democracias, dão-se até e apoiam ditaduras, como é o caso da Arábia Saudita e das outras monarquias do Golfo, algumas até com dimensões sanguinárias. Dito isto, portanto, respondendo à sua questão, o Israel nunca viu qualquer forma de apaziguamento das relações com o Irão com bons olhos. E quando o Irão, num determinado momento, começa a enriquecer urânio. Vale a pena lembrar que o enriquecimento de urânio no Irão e as primeiros núcleos da ação nuclear no Irão são promovidos ainda pelos Estados Unidos ao tempo do Shah.
em momentos anteriores. É muito curioso isso. O Irão quer ter uma bomba nuclear, isso é mais do que evidente. O mundo ocidental mobilizou-se contra isso, condicionou o Irão com sanções internacionais aprovadas. Vale a pena, quando a gente fala de sanções, temos que perceber que há sanções e sanções. Umas são sanções internacionais aprovadas nas Nações Unidas, nas quais votaram, por exemplo, ou ou só puseram a elas a Rússia e a China. Outras são as Portanto, sanções enquadradas no direito internacional, como se costuma enquadradas. dizer. Outras são estas sanções internacionais que nós ouvimos muito, a União Europeia face à Rússia, os 20 pacotes de sanções. Isto não são sanções internacionais, são sanções bilaterais. E os Estados Unidos também têm sanções bilaterais de outra natureza. Mas o Irão estava sob sanções internacionais. E a certa altura foi capaz, digamos, perante esta pressão, que teve um impacto grande na vida dos iranianos, foi capaz de sentar à mesa de negociações para fazer um acordo com o mundo ocidental, em particular com 3 países europeus, a França, o Reino Unido e a Alemanha, mas também com os Estados Unidos e com um beneplácito da China e da Rússia. Esse acordo é um acordo que foi assinado no tempo de Obama, e é um acordo ao qual o Irão se comprometeu, em particular, a ter presente naquilo que eram os seus processos de enriquecimento de urânio, que o Irão dizia que era para fins civis, o que é legítimo ter no plano internacional, mas ter presente aí a Agência Internacional de Energia Atómica. Convém dizer que o Irão é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear, nunca teve armas nucleares até hoje, esteve, digamos, próximo, pode ter estado próximo de as ter, mas não há nenhum risco iminente de armas nucleares, convém dizer isso já, e é preciso percebermos que Israel tem 90 ogivas nucleares. E por isso mesmo o Irão, digamos, comprometeu-se a isso. Quando chega Trump ao seu primeiro mandato, Trump sai deste acordo. E ao sair deste acordo, o Irão sentiu-se desobrigado de cumprir aquilo que tinha assinado com os países ocidentais e com a Agência Internacional de Energia Atómica, e começa aparentemente a enriquecer o urânio de forma mais rápida do que aquela que o acordo lhe permitia. Mas isto vale a pena para dizer que o Irão aparece aqui, neste caso, como beneficiário daquilo que foi a saída dos Estados Unidos do acordo. E porquê é que os Estados Unidos saem do acordo? Porque Israel nunca quis o acordo. E esse é o ponto essencial. Israel nunca foi favorável a esse acordo. E, portanto, os Estados Unidos, numa jogada que tem a ver com o tal lobby que eu falei, saem desse mesmo acordo. E, portanto, de certa maneira isolam o Irão. Vale a pena também lembrar, estamos a fazer flashbacks sistemáticos, mas vale a pena lembrar que esta força do Irão no quadro internacional, e em particular no quadro regional, é provocada pela circunstância dos Estados Unidos terem decidido em 2003 atacar o Iraque. Atacar o Iraque, e já podemos comparar o ataque ao Iraque com o ataque ao Irão, atacar o Iraque sob o pretexto, levado para as Nações Unidas e que se confirmou ser falso em absoluto, de que o Irão tinha armas de destruição maciça e que era preciso tirar Saddam Hussein. Ao destruir a capacidade do Iraque, destruiu-se também aquilo que era o equilíbrio entre Irão e Iraque, que durante muitos anos funcionou na região. E, portanto, o Irão pôde crescer na região em detrimento do Iraque, e mais do que isso. E depois disso foi capaz, através das forças xiitas dentro do Iraque, de tomar posição na própria política interna do Iraque. Isto criou, de facto, um desequilíbrio na região, e o Irão passou a ter ali uma força potencial. Dito isto, não havia, digamos, nenhum motivo de natureza iminente, esse é o ponto essencial, porque isto está absolutamente provado, não havia nenhum risco de natureza iminente que pudesse provocar este ataque ao Irão, em particular depois do que teve lugar no ano passado, e em que os Estados Unidos tinham dito que tinham obliterado, volto a sublinhar, obliterado toda a capacidade nuclear do Irão. E, portanto, Israel, não obstante isso, decide atacar, os Estados Unidos decidem ir a jogo, e o argumento dos Estados Unidos é extraordinário. Decidem ir a jogo porque dizem que o facto de Israel ir atacar iria provocar uma retaliação, como provocou, iraniana sobre as suas bases na região. Pois, mas é preciso olhar para a linha do tempo. Esse ataque às bases militares da região só é provocado pela circunstância de Israel ter decidido outra vez bombardear o Irão. E, portanto, os Estados Unidos vão a jogo para acompanhar Israel. E depois há aqui um outro elemento, António, que vale a pena nós pensarmos. Eu acho que os Estados Unidos não têm uma solução para o Irão, e já iremos a isso. Isto também não tem uma solução para aquilo que é
o impacto que esta operação sobre o Irão vai ter sobre os circuitos de fornecimento internacional, quer de petróleo, quer de gás liquefeito. Há quem diga que os Estados Unidos estão a procurar com isto limitar, e que já tinham procurado com o ataque na Venezuela, limitar a capacidade de abastecimento da China. A China é um país cujo desenvolvimento da economia necessita muito de combustíveis fósseis, ainda embora esteja a fazer um grande esforço em matéria de renováveis, e o Irão, de certa maneira, era um dos fornecedores essenciais, fundamentais da China. Ao limitar isso, isto também poderá, digamos, ter um impacto sobre a China, mas não tem só sobre a China, tem também sobre todos os amigos americanos no Indo-Pacífico, que são altamente dependentes da indústria petrolífera iraniana. E, portanto, com este ataque israelita, e respondendo diretamente à sua pergunta, o ataque é israelita, a decisão é israelita, porque os israelitas sabem que têm um condicionamento na opinião pública interna americana que faz com que nenhum governo americano seja capaz de lhe dizer que não quando eles consideram, à luz da Bíblia, porque, digamos, a lei internacional para Israel é a Bíblia, e vale a pena ler as declarações do embaixador americano em Israel, que disse que acha que Israel tem o direito de tomar toda aquela região, chamado Greater Israel, que pode ir até a Arábia Saudita, às zonas da Arábia Saudita, porque vem na Bíblia. Ora bem, se o direito internacional e se, digamos, a ambição dos povos é baseado num livro religioso, e se nós consideramos isso a base do direito internacional, está tudo dito. Parece-lhe, embaixador, ou ficou admirado, embaixador, com a forma como o Irão respondeu ao ataque de sábado, isto é, exatamente avançando para uma série de países da região, em princípio para atacar as bases norte-americanas e ocidentais na região, mas evidentemente com efeitos colaterais que eram expectáveis a partir do momento em que os mísseis saem das suas bases de lançamento. Eu acho que esta atitude do Irão de atacar 10 países, aliás, países onde os americanos, como é sabido, têm várias bases naquela região. Convém lembrar a quem nos ouve que os americanos têm 800 bases espalhadas pelo mundo. A China tem 3 bases espalhadas pelo mundo. Os americanos têm 800 bases e várias naquela região. E o Irão decide fazer um ataque às bases, supostamente, ele supostamente pela simples razão de que a capacidade militar iraniana revelou-se menos, digamos, correta ao nível dos alvos e atacou vários alvos civis. Ora, tendo nós presente, António, isso é muito importante, que o Irão é o centro da fé xiita, uma das obediências muçulmanas no mundo. E que todos os outros países que o Irão atacou são da outra obediência, da obediência sunita, com particular relevo para a Arábia Saudita, que é o elemento fundamental de tudo isso, nós não podemos deixar de considerar que esta ação do Irão é uma ação, digamos, de uma forma, é uma reação que lança o fogo na região, isto é, eh, o Irão sabe que não tem capacidade de atacar Israel. Israel é a questão essencial em tudo isto, porque os Estados Unidos, também com a ajuda do Reino Unido, como se viu no ano passado, têm uma espécie de uma redoma de proteção a Israel, sob o ponto de vista militar, que faz com que Israel seja, digamos, pouco passível de ser atacado com mísseis iranianos, que é uma capacidade que o Irão tem bastante, é ainda forte. E, portanto, os iranianos foram para aquilo que eram os soft spots, que eram os países da área onde havia bases americanas. Isto vai criar contra o Irão, que já não era propriamente muito bem visto na região, mas vai criar contra o Irão uma imagem, uma posição, uma tomada de posição global por parte dos países sunitas que não favorece o futuro. Eu acho, aliás, esta é a minha opinião, eu acho, aliás, e já podemos falar sobre isso, que há uma aliança implícita entre os países sunitas e Israel e os Estados Unidos, que vai ter consequências a prazo no equilíbrio global da região. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o mesmo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar o que é que lhe parece que poderá vir a ser o dia seguinte, isto é, aparentemente, aliás, o embaixador já o disse, os Estados Unidos não terão um plano fechado
para o dia seguinte do Irão. Diria que também não tiveram um plano fechado para o dia seguinte da Venezuela. E na Venezuela, numa altura em que se estava à espera que os Estados Unidos tentassem implicar com um novo quadro político na Venezuela, instaurando uma espécie de democracia, afinal de contas, não fizeram absolutamente nada senão retirar Nicolás Maduro. Em princípio, no Irão isso não acontecerá, uma vez que Estados Unidos e Israel dizem que querem acabar com o regime teocrático. Portanto, há de haver um dia seguinte diferente. Qual parece, embaixador, que poderá vir a ser esse dia seguinte? E pergunto-lhe também se acha que o filho de Reza Pahlavi, que vive nos Estados Unidos, é uma opção credível. É muito evidente que os Estados Unidos não têm uma estratégia delineada para o futuro do Iraque, do Irão. Já o disseram, aliás. Eh, eh, Porque a experiência mostra, e a experiência nesse aspecto é elucidativa, mostra que só se consegue fazer um regime change com o envolvimento de tropas no terreno. Esta administração americana, a administração Trump, faz parte e vem de um tempo de, eu diria, de atitude interna da opinião pública contra o envolvimento de tropas americanas. Até agora morreram-se apenas 4 militares americanos nesta guerra e morreram 500 e tal iranianos. Os americanos não querem envolver tropas no terreno porque cansaram-se, os americanos têm ciclos, cansaram-se do ciclo do Iraque, do ciclo do Afeganistão e da saída humilhante do Afeganistão, e agora, digamos, dentro dos Estados Unidos, Trump foi eleito com a ideia de que não ia fazer nenhuma guerra, pelo contrário, era o presidente da paz e dos Nobéis da Paz. E, portanto, Trump está com uma situação em que, por um lado, sabe que tem capacidade militar para atacar à distância o Irão e destruir coisas várias no Irão, com a ajuda de Israel, mas não tem estruturas de natureza física no plano de tropas que possa mobilizar, sem criar uma, um grande mal-estar dentro do seu próprio país, que possa mobilizar para a região. Israel não tem tropas suficientes para invadir o Irão, como é óbvio, estamos a falar de um pequeno país como Israel, que tem menos de 10 milhões de habitantes, perante um país imenso como é o Irão, e, portanto, e os outros países da região não têm tropas para isso. Portanto, os Estados Unidos estão num impasse, porque, por um lado, gostariam que emergisse dentro do Irão um poder alternativo, mas, por outro lado, têm grandes dificuldades de o impor. E, como aliás se previa, a capacidade de resiliência e de resistência dentro do Irão ainda é grande. E a prova provada é que o Irão continua, não obstante estar sistematicamente a ser flagelado, e vai continuar a ser por Israel e pelos Estados Unidos, agora essencialmente por Israel nas últimas horas, o Irão continua a ter forças para atacar e para enviar mísseis, tem uma grande capacidade de envio de mísseis para a região, e Israel é, digamos, o seu alvo, como eu disse, sem grandes possibilidades, tendo em conta a capacidade de defesa que Israel tem. Quais são os poderes alternativos? O governo, os Estados Unidos liquidaram, ou Israel, liquidaram o líder iraniano. Khamenei, que já tinha sucedido digamos, ao fundador da dinastia, se pode dizer, religiosa no Irão, Khomeini. Em 1900, que chegou ao poder em 79 e que depois foi substituído depois da sua morte por Khamenei. Agora há um processo de sucessão, ao que parece o filho de Khamenei poderá ser também o líder religioso que sucede ao seu pai. Havia o processo político dentro deste mundo teocrático iraniano é complicado e complexo, porque não estamos a falar apenas de uma substituição militar, estamos a falar, peço desculpa, política, estamos a falar de uma substituição religiosa, porque o poder confunde-se o poder religioso com o poder político. Dito isto, há forças democráticas dentro do Irão que não têm, como eu disse logo no início, não têm grande capacidade de expressão, até porque são altamente reprimidas, como aliás se viu recentemente quando houve movimentos de rua. Isso também não foi indiferente, vale a pena sublinhar, para aquilo que foi, digamos, a disposição dos Estados Unidos de ir a jogo, isto é, depois do regime iraniano ter liquidado vários opositores nas ruas durante semanas. Isso criou um ambiente de hostilidade objetiva contra a repressão iraniana, que facilitou a decisão política de Trump de ir a jogo. Isto é muito interessante, umas coisas somam-se às outras.
Aparentemente, o filho do Shah, que é um personagem que tem estado nos Estados Unidos desde sempre, ele era um miúdo quando o pai saiu do poder em 1979, o facto de Shah não tem uma capacidade de ligação e de controlo das forças anti-teocracia dentro do Irão. E, portanto, vai-se movimentando, à luz, é um milionário, com apoios milionários, há muitos iranianos no estrangeiro, há cerca de 6 milhões de iranianos no estrangeiro, há iranianos ricos um pouco por todo lado, Estados Unidos, em França, etc. Mas, digamos, a capacidade desses iranianos produzirem uma alternativa de natureza política é muito limitada. E, portanto, nem sequer a administração americana tem vindo a considerar Reza Pahlavi como uma sucessão lógica, porque não há base, até porque, António, vale a pena também lembrar que a memória que existe ainda em alguns setores daquilo que era a ditadura do Shah, como a polícia política selvática, a famosa SAVAK, etc., não é algo que estimule, digamos, o regresso ao poder neste quadro. E a prova provada é que as mudanças de regime, normalmente de ditadura a seguir a uma ditadura, não são normalmente uma grande democracia. Nós vivemos um pouco iludidos com o que se passou aqui em Portugal em 25 de abril de 74, em que foi o próprio exército que tinha levado os ditadores ao poder no 28 de maio de 1926, que no fundo que tirou os ditadores do poder, os outros ditadores do poder e um outro exército, e criou uma democracia. Mas isso não acontece em todo lado. Nós somos um caso único. Parece-lhe, embaixador, que a única hipótese da coligação Estados Unidos-Israel é dar cabo de toda a estrutura religiosa xiita no Irão, ou então arrisca-se a que o dia seguinte seja ainda um pouco pior que o dia anterior. O Irão é um país, António, que, sob o peso das sanções, vive uma situação económica difícil para a maioria das pessoas. Eu digo para a maioria das pessoas porque há setores da classe política iraniana que conseguiram salvar as sanções e há uma classe dominante dentro do Irão ligada ao poder, ligada às estruturas teocráticas, que se manteve mais ou menos protegida do efeito económico dessas sanções. Para o resto da população, para a classe média, etc., que era uma classe média que, aliás, no passado tinha uma certa qualidade de vida e chegou, digamos, a poder expressá-la. Essa classe média vive hoje com uma inflação muito alta, na casa dos 70%, com a depreciação da moeda que torna a vida para os iranianos muitíssimo complicada, com uma limitação naquilo que são as compras ao estrangeiro, e portanto, hoje em dia, a vida dentro do Irão é muito difícil. Não vai ser melhor. Os Estados Unidos vão destruir estruturas militares, os Estados Unidos e Israel vão destruir, eu acho que mais Israel neste momento, os Estados Unidos já fizeram a sua parte no jogo para já, vão destruir as estruturas económicas, industriais, militares do Irão. O Irão vai ficar de joelhos, o que é sempre mau sob o ponto de vista da história e sob o ponto de vista da criação de uma classe para o futuro, e é sempre mau, e a história prova-o, é sempre mau uma vitória de natureza militar ter imposto de fora um novo poder político. Normalmente os regimes criados de fora têm um grau de aceitação a prazo muito limitado. E por isso mesmo. Voltamos ao Iraque, não é? Exatamente, e portanto vamos ter aqui, se eu pudesse, digamos, prever alguma coisa, era um conflito interno muito grande, que se pode transformar numa espécie de guerra civil, em que naturalmente um dos setores está apoiado pelo exterior, pelos Estados Unidos, e por Israel, e o outro setor não é apoiado por ninguém, pela simples razão de que o Irão não tem inimigo, não tem amigos, isto é, durante alguns tempos tinha uma relação estratégica com a Rússia hoje não pode com uma gata pelo rabo no plano internacional fora do seu próprio território, como aliás o provou na Síria, muito claramente. O Irão perdeu os apoios locais, tinha apoios na Síria, o novo regime na Síria acabou por dar cabo dessas estruturas, tinha apoios no Hezbollah, no Líbano. Israel está a tentar destruir, digamos, o Hezbollah dentro do Líbano. Vale a pena dizer que o Hezbollah é uma força dentro do Líbano, na própria política interna do Líbano, porque é feita por libaneses, não é feita por gente de fora, não são iranianos que vão para lá, nem palestinos que vão para lá, são
são libaneses, mas são libaneses radicais que criam, digamos, são um elemento interno dentro do Líbano. Israel está a procurar destruir isso, também está a procurar destruir os úteis, mas isso é relativamente mais fácil. Tem o controle, naturalmente, de um país, digamos que é um país vassalo dos Estados Unidos, que é a Jordânia, e olha para os países do Golfo com uma certa sobranceria, porque os países do Golfo, chefiados pela Arábia Saudita, têm um ódio ao Irão idêntico ao ódio que Israel tem ao Irão. Exatamente. Agora, António, há aqui um ponto que eu gostava de sublinhar, porque eu acho que é muito importante, é a minha leitura desta situação. O que é que os Estados Unidos querem fazer naquela região? Para mim, não oferece dúvidas. Os Estados Unidos querem criar uma debilitação total de todos os países com o mínimo de hostilidade em relação a Israel naquela região, dando a Israel um papel de gestor da região. Gestor esse que passará a ter com os países sunitas, que agora ainda por cima estão, digamos, enraivecidos pelos ataques iranianos, uma relação privilegiada. Nós falámos aqui desde há muito tempo dos acordos de Abraão e lembrávamos que há um acordo de Abraão que nunca foi feito, que é entre Israel e a Arábia Saudita. Era o que faltava de um quadro, não está completo, mas de um quadro bastante completo, que entretanto tinha sido feito, que eram os acordos de pacificação da relação entre Israel e esses países, que se dependia sempre muito do modo como esses países viam o modo como Israel se comportava relativamente aos palestinos. Agora estão criadas as condições para que Israel faça um acordo de Abraão com a Arábia Saudita. Israel, por algum tempo, eu digo por algum tempo porque acho que Israel não compra paz, só compra tempo, vai conseguir garantir um poder na região apoiado pelos Estados Unidos. E vai conseguir ser uma espécie de poder regional, sobre poder regional, com alguns poderes, com alguns países tutelados, como é o caso da Jordânia, com alguns países altamente condicionados, como é o caso do Líbano, mas também da Síria atual, e portanto vai fazer uma aliança com os países sunitas, com os países árabes sunitas, no sentido de isolar o Irão. O que, não, a meu ver, não vai ser muito difícil. Pode parecer estranho em relação a tudo aquilo que eu disse. Eu acho que a prazo, a capacidade de Israel e dos Estados Unidos domarem, digamos, a força iraniana existe, e o Irão vai ser destruído na sua capacidade militar durante muitos anos. Mas, volto a dizer, Israel apenas compra tempo, porque não compra paz na região. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o mesmo tema ainda. Obrigado e até já. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que lhe parece que vai acabar tudo o que está fora das fronteiras do Irão, isto é, o mundo está a desmoronar-se, a inflação está a subir, o Estreito de Hormuz estará com certeza fechado por uns tempos, o preço do petróleo e o preço do gás natural está em derrapagem completa, o mundo está a desmoronar-se à volta do Irão. É verdade, esta ação, e volto a dizer, voltamos ao princípio, é uma ação israelita apoiada pelos Estados Unidos, com uma contrarreação esperada por parte do Irão, está a criar uma disrupção no plano internacional, nomeadamente no fornecimento petrolífero. Vamos ver também se não vai criar alguma disrupção na questão das migrações. Nós temos que nos lembrar o que é que se passou com a Síria, quando da Guerra Civil. Mas a sensação que eu tenho, isto não pode parecer que estou a dar boas notícias, a sensação que eu tenho é que esta situação vai acabar por se desenhar com um dos lados a esmagar completamente o outro. Isto é, o Irão não tem nenhum aliado com o qual possa manter uma ligação que lhe permita, num plano regional, fazer uma guerra. Digamos, a guerra será sempre dentro do Irão, ou do Irão para fora, mas desde que este poder se mantenha. Portanto, Israel e os Estados Unidos vão procurar destruir o poder iraniano, não sabemos a que ponto e com que forças e com que custos humanos, nomeadamente, e militares e materiais serão evidentemente muito fortes, e isso vai ter
quanto mais isto se prolonga no tempo, nós sabemos que os circuitos do petróleo têm um impacto brutal sobre o crescimento à escala global, e isso vai ter suas consequências, e como o António disse, a circunstância do Estreito de Hormuz está tapado. O Estreito de Hormuz é uma passagem do petróleo, de todo o petróleo que vem não só do Irão, mas também de parte da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita umas uns oleodutos e uns gasodutos que atravessam o seu território e que permitem a saída do gás e do petróleo através do Mar Vermelho. E, portanto, há aqui uma compensação nesse aspecto. Agora, tudo isto depende da capacidade de resistência do Irão. E a economia internacional tem, digamos, algumas almofadas para sustentar nisto, mas essas almofadas não podem durar mais do que um mês, e daí talvez o facto de Trump ter falado nas tais 4 semanas, 5 semanas. Veremos o que é que vai acontecer. Veremos também, e para a próxima semana falaremos disso com cuidado, aquilo que tem sido a patética reação da União Europeia e dos países da União Europeia, de quase todos, honrosa exceção é a Espanha, que depois de terem sido humilhados pelos Estados Unidos na questão das tarifas, enfim, na questão da Groenlândia e tudo isso, e na questão do Conselho para a Paz, eh, portam-se hoje e comportam-se hoje com uma subserviência extraordinária face ao Washington, como aliás se viu na atitude dos vários países europeus e no modo como a própria Comissão Europeia e o Conselho da Europa e o Conselho Europeu reagiu, que é primeiro condenando os ataques iranianos e esquecendo que no fundo os ataques iranianos foram provocados pela ação israelita e americana, mas essa eles não condenaram. Exatamente. Para uma resposta rápida, embaixador, acha que a China se vai manter quietinha, digamos, como tem estado até agora? Acho, porque a China não tem nenhuma vantagem em imiscuir-se nesta situação. A Rússia já saiu do jogo. A China não tem nenhuma vantagem. A China quer manter apenas os seus circuitos de fornecimento e a prazo, digamos, quer manter também uma relação que, entretanto, foi gizando de forma discreta com os próprios membros dirigentes da Arábia Saudita. A China quer recuperar algum poder de influência regional por ali. E, portanto, não vai meter-se nesta questão, porque este é um braseiro do qual os chineses sairiam mal. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Muito provavelmente daqui por uma semana estaremos a fazer um programa razoavelmente semelhante a este, uma vez que nada indica que a guerra vá acabar muito rapidamente. Obrigado e até para a semana.